geralmente quem fica no meio é quem carece muito de conhecimento. É quem está muito abaixo, né? Está no nível básico do básico, né? E para ficar no meio, não dá. Ou você vai para um lado, para um extremo, que é o judaísmo, ou você vai para o outro. Então, por exemplo, ele diz, né? Ele fica no meio. Não é a teoria da trindade, é a teoria da bindade, né? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Então é o Pai, Jesus, enfim. Aí, então, a palavra espírito é minúscula, tanto no texto hebraico como no texto do grego do Novo Testamento. É um argumento que ele diz. Ele deve ter, não sei aonde que ele se inspirou nisso. Por quê? Na verdade, o grego do Novo Testamento, você tem um monte de manuscritos que é somente maiúscula, letra maiúscula, e um monte de manuscrito que é somente minúsculo. Não existe essa distinção. Quando é pessoa, eu ponho maiúsculo. Quando é coisa, eu ponho minúsculo. Não existe isso. Ele confunde. Ele pegou, acho que uma Bíblia lá de judeus. E os judeus, algum judeu traduziu o Antigo Testamento assim. Quando é espírito, ele põe minúsculo, né? Aí quando é Deus ou pessoa, ele põe maiúsculo. Porque o hebraico bíblico, nem hoje, nem nunca teve essa distinção de maiúsculo e minúsculo. Ou seja, o máximo que ele está demonstrando é a profunda ignorância do que ele fala. Não tem o menor fundamento. Chega a ser ridículo o argumento. Não é nem fraco nem forte, é ridículo. Mas se julga, né, publica aí. Ele diz o seguinte lá, que Deus, enfim, Deus em algum momento gerou o Filho, né? Então o Filho é igual a Deus, exceto nesse quesito, que ele foi gerado. Curiosamente, ele cita os textos de Isaías, que Deus diz assim, eu sou o único, né? Além de mim, né, nenhum outro Deus existe, nenhum outro Deus se formou, e demais textos em que Deus afirma que ele é único, exclusivo, não há outro além dele, nunca se formou outro Deus, ele é único. E ao mesmo tempo ele defende que Cristo é gerado por Deus e é Deus também, é outro, é um pouquinho menor, é outro. Então ao mesmo tempo que ele cita o texto dizendo, Deus dizendo não há outro, ele aceita que Jesus é outro Deus. É um pouquinho menor, mas é quase igual, está ali, né? 98%. Politeísmo. Pois é, veja, olha como é contraditório. O mesmo cidadão que usa o texto para dizer não há outro além dele, defende Jesus é outro Deus, tal, e é criado. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele acusa a igreja adventista de ensinar uma crença católica. E a crença católica, no caso, é a Trindade. E curiosamente, se você pegar o livro de crenças adventistas do sétimo dia, e se você pegar um livro católico, né, ou seja, pega lá o Nisto Cremus, com as 28 crenças do livro, né, da Igreja Adventista do sétimo dia, uma delas vai tratar especificamente do Espírito Santo. Também nos livros de teologia católica, tem sempre de teologia sistemática ou dogmática, tem um capítulo sobre o Espírito Santo. Caso você tenha curiosidade, eu até trouxe para você ver. Teologia católica, o mais oficial no Brasil, é esse aqui. É traduzido do alemão, na verdade. E o último capítulo desse livro é justamente pneumatologia. Bom, aí você compara o que ele diz, ele nos acusa, nós somos católicos. Tá. O credo católico diz assim, aliás, vou comparar antes com uma citação de Ellen White que nós acreditamos. Cristo tem vida original, não derivada, tem vida de si mesmo, não recebeu a vida dele de ninguém, ele tem vida própria. O que o credo católico diz? Que Cristo foi gerado pelo Pai antes dos tempos eternos, não foi criado, mas foi gerado. O que o irmãozinho nosso diz? Que Pai gerou o Filho. Exatamente o que diz o credo católico. O credo católico diz, o Pai gerou o Filho. O irmãozinho antitrinitariano diz, o Pai gerou o Filho. Nossos livros de teologia, e inclusive Ellen White, não, o Filho não foi gerado, ele foi gerado pelo Espírito Santo aqui, enquanto homem.
Mas enquanto Deus, ele tem vida de si mesmo. A vida é original nele, não a recebeu de ninguém. Ou seja, nós ensinamos exatamente o contrário do que a teologia católica ensina. O irmãozinho ensina exatamente o que o credo católico ensina, mas ele acusa a gente de ser católico e ele de ser, cristão, protestante, adventista original. O que mostra que ele não tem a mínima noção do que ensina a teologia católica. Por isso ele comete o mesmo erro. E, bom, está aqui, basta você comparar o que diz aqui, o que diz lá. Você vai ver que, lamentavelmente, ele combate algo que ele, na verdade, está praticando. Bom, o tema do Espírito Santo é uma faculdade, você fica lá 6 meses, ouvindo o professor expor esse tema. E você sai de lá com a sensação de que, eu pelo menos, o professor que me deu essa matéria, eu fiquei muito decepcionado. Eu achei que ele ficou muito abaixo da matéria. A matéria poderia ter sido muito melhor explorada, a meu ver. É um indivíduo por nome Androvait, tá bem velhinho, aposentado, aí chamaram ele só para, enfim, já estava um pouco enferrujado. Mas são 6 meses, um semestre. Bom, nós temos aqui alguns minutos. Então, só para você entender, o que eu vou fazer aqui são linhas gerais, assim, linhas gerais. Ok? Em linhas gerais, em primeiro lugar, é fundamental você saber o seguinte: o que significa a palavra espírito e a expressão espírito, quando é espírito com algum termo, quando é uma expressão. Enquanto palavra, termo apenas, o significado mais básico de espírito é vento. Isso. Não é mais nada que isso. Espírito é vento. Quando está falando do ser humano, pode ser sopro, ou o vento se movimentando. E eu fiz alguns, em essência, tentei resumir. Baseado no Antigo Testamento, dá para resumir mais ou menos da seguinte forma: o Espírito como movimento de ar, às vezes surpreendentemente forte, às vezes é a respiração, às vezes é a força vital. Jó diz assim: a minha vida é aí a tradução de Almeida diz fôlego, mas literalmente ele diz ruá. A minha vida é ruá, é um espírito. Em hebraico esse é o termo para espírito, ruá. Diz: a minha vida é isso. Então é a força vital dele. Tirou aquilo, ele não existe mais. O espírito pode ser simplesmente a força vital. E também pode ser a vontade, pode ser mente, ou seja, a mesma palavra usada com significados diversos. Em vez de falar mente, ele usa o termo ruá, usa espírito. Em se tratando especificamente de Deus, ou mais diretamente relacionado a Deus, então o espírito tem alguns significados um pouquinho mais amplos. Pode ser a força profética, pode ser a força espiritual divina. E o curioso, veja, há uma confusão feita aqui. No Antigo Testamento, em nenhum momento é possível você distinguir o Espírito de Deus propriamente. Vou repetir isso. No Antigo Testamento, em nenhum momento é possível distinguir o Espírito de Deus propriamente. Ou seja, jamais o Antigo Testamento falou do Espírito de Deus, ou Espírito Santo, como se fosse um outro ser em relação a Deus. No Antigo Testamento, nunca. Entende isso? E digo mais, no Antigo Testamento, de maneira coerente, o Espírito é experimentado quase sempre como força, como poder, não como pessoa. No Antigo Testamento, fique bem claro isso. Então, esse talvez seja um dos motivos de grande confusão. Por quê? Não existe como, se você for parar, eu estava lendo todos os textos que ele usou para dizer, para negar, ele dedica uma seçãozinha ao Antigo Testamento.
Mas nenhum exegeta sério, intérprete sério, jamais disse que aqueles textos estão provando, né, a personalidade distinta do Espírito e tal. Então há uma certa confusão nesse sentido. Deixa eu dar um outro exemplo para ficar mais claro aqui. A palavra de Deus, uma expressão que aparece centenas de vezes no Antigo Testamento. Pela sua palavra os céus foram feitos, diz os Salmos, e o exército, tudo feito pela palavra. Em nenhum momento a expressão palavra de Deus significa um ser distinto de Deus no Antigo Testamento. Estão me entendendo? Como Deus criou o mundo lá? Pela sua palavra. Haja luz, houve luz. Você não pensa numa pessoa, você pensa em Deus falando. E eu colocaria 3 pontos assim. Você tem os pensamentos de Deus, a palavra de Deus e a ação, as ações de Deus. Os pensamentos de Deus, ou a vontade interna de Deus, você tem textos que falam especificamente disso. O que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus deseja, o que Deus planeja. Muito bem. Você tem textos exaltando a palavra de Deus. E você tem textos falando da ação concreta de Deus. Quando Deus toca na realidade. Quando Deus faz o mar abrir. Quando Deus, enfim, faz com que um indivíduo se torne forte o suficiente a ponto de um homem matar 1000. Então, a ação concreta de Deus, ela é atribuída ao Espírito de Deus. A ação, ou quando Deus revela a sua vontade, revela seus pensamentos, revela suas intenções, revela seus planos, isso é função da palavra de Deus. E, claro, grande parte dos textos falam de Deus sem mencionar nem palavra e nem o Espírito. No Novo Testamento, somente quando chegamos no Evangelho de João, é que fica claro que a palavra não era simplesmente uma verbalização, mas é uma pessoa. Ou seja, João capítulo 1, quando nós lemos, no princípio era o verbo estava... A palavra ali, tradução, não é verbo, é literalmente palavra. A palavra grega é logos. No princípio era o logos estava com Deus, o logos era Deus. Tudo foi feito por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João usa, por que logos? Porque logos é a tradução da palavra davar. Davar em hebraico é palavra, logos em grego é palavra. Então Gênesis 1 começa dizendo que, falando da palavra de Adonai, da palavra de Deus, e pela palavra ele falou, enfim, tudo se fez. Então João olha para a palavra de Gênesis 1 e diz: se fez carne, habitou entre nós. Quem se fez carne? A palavra. Então, voltando, no Antigo Testamento, em nenhum momento a palavra de Deus é tratada como um ser diferente de Deus. Mas no Novo Testamento, especificamente em João, João diz explicitamente isso. A palavra que criou tudo se fez carne, nós a tocamos, nós a vimos, ela revelou Deus para nós. Entenderam isso? Voltemos ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, nunca, jamais, ele foi tratado como um ser distinto de Deus. É o próprio Deus. Em se tratando, porém, da ação concreta, quando o juiz tem que agir, tem que libertar o povo, enfim, quando o mar se abre, Êxodo 14 e Êxodo 15, é atribuído veio o Espírito de Deus, diz literalmente o texto, e apartou as águas de um lar, para um lado e outro. É o Ruá de Adonai, o Ruá do Senhor, aquele que fez aquilo. Então, a parte prática, a ação, aquele que implementa aquilo que Deus planejou ou falou, esse é o Espírito de Deus. Pois bem, é somente no Evangelho de João que fica absolutamente claro que Espírito é distinto do Pai e é distinto do Filho. Estão entendendo isso? Assim como a palavra. A palavra é no Evangelho de João que fica claro. Aquilo que o Antigo Testamento chamava de palavra de Deus é uma pessoa real, com pensamento próprio, com vontade própria. E portanto, então, a Bíblia começa igualando. A palavra
está no mesmo nível de Deus, Espírito, não tem distinção alguma. O que você tem no Novo Testamento? A distinção, a personificação de cada um. Tá claro esse ponto? No Antigo Testamento, o Espírito e Deus não tem absolutamente nenhuma diferença, assim como a sua palavra. Sim, irmão? Sim, que no Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Sim. Antes de formação da terra. Se movia. Se movia ali. Quer dizer que era o próprio Deus agindo de acordo com... Exato. Ou seja, lá era vai ter uma ação divina e jamais houve uma ação divina sem o Espírito de Deus. Há um texto no Novo Testamento que eu gostaria que vocês lessem. Mateus capítulo 12. Eu vou falar já dar uma linha geral do Novo Testamento também, mas Mateus capítulo 12, verso 28, comparado com Lucas 11, versículo 20. Esses dois textos eu queria que fossem lidos. Mateus 12, 28 e Lucas 11, 20. Primeiro Mateus, né? Depois Lucas. E aí vocês vão notar uma pequena diferença entre Mateus e Lucas. E essa diferença nos ajuda a entender um pouco já algumas coisas do Novo Testamento. Lucas vai ser o 11, 20. Mas antes, vamos ler Mateus 12, 28. Alguém quer ler Mateus 12, 28? Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Esse é o Mateus. Mateus. Então veja. Ok, agora leia Lucas 11, 20. Pode ler. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Isso. É mesmo texto, o mesmo evento, mas um usa dedo de Deus, o outro cita Espírito de Deus. Então veja, há uma imagem aqui muito, muito legal, muito comum, para quem está familiarizado. Imagine Deus, então, assim, os membros ativos de Deus. Em você é a perna, é a mão, é isso aí? Pois é. Ou seja, como é que você toca as coisas, né? Você toca com os seus membros. A figura de linguagem que Jesus está dizendo o seguinte: quando eu mando ele, a palavra manda o demônio sair, Deus pega o dedo e cutuca esse demônio e ele sai. Mais ou menos isso, né? Deus toca. Então essa parte de Deus que toca a realidade, né? Que faz a coisa acontecer, que mexe na matéria propriamente dita, é o dedo de Deus, a mão de Deus. Pois é, esse aí é a mesma coisa que o Espírito de Deus. Não há distinção entre, portanto, o dedo de Deus e o Espírito de Deus. Mas por que, queridos? Porque é isso, é a parte prática, é a parte, né, que mexe na matéria. A mesma coisa é o que mexe em nós, é o que nos transforma, é o que nos muda, é o que tudo... Pois é o Espírito de Deus. Por isso que é utilizado, inclusive, o termo verbo, porque é ação, correto? Exatamente. E essa é a questão. Você experimenta o poder do Espírito, o agir do Espírito, ao passo que e a ênfase é sobre as ações do Espírito e não tanto sobre a natureza do Espírito, a identidade profunda dele. Então, e há mais um ponto aqui. Deixa eu ilustrar da seguinte. Imagine da seguinte forma. Deixa eu ficar em pé aqui, ficar mais fácil para ilustrar isso. Veja se é uma ilustração. Figuras de linguagem está cheia na Bíblia. Se você não gosta de figuras de linguagem, não leia a Bíblia. Não tem como fugir. É importante você pegar a mensagem, não a literalidade. Uma figura de linguagem. Veja bem. Entenda espírito como fôlego. Tá? Né? Palavras como palavra, né? Voz. E eu como eu, né? Pensamentos, né? Muito bem. Então veja, eu, Rodrigo, tudo aquilo que eu penso, para eu tornar você, para eu dar a conhecer, eu preciso falar. E para eu falar, eu preciso do meu fôlego. Ok?
Mas o fôlego não é distinto de mim. A palavra sou eu me expressando. Ok? Mas eu não consigo me expressar sem falar e eu não falo sem fôlego. Né? Então, em mim, eu não vivo sem nenhum desses elementos. Pensamento, palavra, fôlego. Muito bem. Qual seria a diferença de Deus? É que em Deus, a palavra é Ele mesmo e ao mesmo tempo distinta dele. O fôlego é Ele mesmo e ao mesmo tempo distinto dele. E tudo que Deus revelou de si foi por meio da palavra, e tudo que Deus fez, nada foi feito sem o seu fôlego. Só que qual é a diferença disso? Ou seja, isso ilustra, né, da melhor forma possível o conceito de trindade. O que chamamos de trindade? Deus é um em essência e três em pessoas. Não há três deuses, há três pessoas. Assim como em mim, não há três Rodrigos, mas eu posso distinguir três elementos. Palavra, fôlego, pensamento. Consigo distinguir esses três elementos. A palavra não é o pensamento, o fôlego não é a palavra. E não é um, não é o outro, mas ao mesmo tempo estamos falando de um único ser. Em Deus, porém, isso é, a palavra dele pode se tornar carne, pode falar com ele. O espírito dele é distinto dele, age cumprindo o que ele quer e ao mesmo tempo não é a mesma personalidade dele, mas é exatamente ele. É um negócio que pode dizer, nossa, é confuso, profundo. Tá, a linguagem, a figura é exatamente essa. Quando ele fala do Espírito do Senhor, é essa mais ou menos a imagem que você deveria ter na cabeça. É ele e ao mesmo tempo distinto dele. Então eu posso dizer que é diferente no sentido de ser outro Deus, não é exatamente ele. Mas eu também não posso dizer que não há, né, uma personalidade distinta. Não, é tão distinta que pode se materializar. A materialização do Filho, ou da palavra, você tem no nascimento de Cristo. A materialização do Espírito, ela é encontrada nos relatos de Mateus, Marcos e Lucas, e também João, a respeito do Espírito Santo. Né? Cristo é batizado, então, né, o céu se abre, Marcos diz o céu se rasga, literalmente, e o Espírito então aparece. O curioso é que no texto de Lucas, ele diz que o Espírito apareceu em forma corpórea de pomba. Só Lucas diz isso. Forma corpórea de pomba. Então não era uma pomba, mas havia um corpo. Morfê é forma, morfê é quando é uma matéria real. A forma, a palavra forma lá é do grego morfê, quando há uma matéria real. Houve uma matéria real. Parecia com pomba, mas não era pomba. Era como pomba, mas era forma real, forma corpórea. Mas não era pomba. Não era pomba. Quando Jesus foi batizado. Exato. E quem ele diz que é? Ele diz que é o Espírito. A forma é de pomba, mas é o Espírito. Veja, Cristo apareceu com formas distintas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento apareceu como anjo, apareceu como homem. Quando Jacó lutou, ele diz, eu vi a face de Deus, a minha vida foi preservada. Quando Abraão falou com ele debaixo da árvore, ele começou a interceder por Sodoma, né? Ele chamou aquele com quem ele falava de juiz de toda a terra, e o chamam de Adonai, o Jeová do Antigo Testamento, mas estava em forma de anjo, apareceu em forma de homem. Nas visões de João, aparece de várias formas, forma de leão, forma de cordeiro que já foi morto, mas ele literalmente não é nenhum desses, né? Então veja, a forma que o Espírito assumiu para se mostrar foi a forma de pomba. Mas o que Lucas diz é curioso por isso. Ele materializou-se, forma corpórea, tinha corpo. Né? E ao mesmo tempo que ele falou, não foi o Pai.
Não, perdão, quem falou não foi o Espírito. O Espírito só apareceu. A única vez que ele foi visto em toda a Bíblia, a única vez, é essa aí. E inequivocamente distinto de Cristo e distinto do Pai. O Espírito não fala, nunca falou nesse evento propriamente. Então, essa é a primeira vez no Novo Testamento em que você tem a distinção. Ou seja, é claro, né? Aquele que no Antigo Testamento não há distinção entre ele e Deus, no batismo de Cristo houve. Né? Ele se apareceu, ele se mostrou e não era o Pai falando. Ninguém viu o Pai, apenas ouviu. É um outro ponto muito curioso que os antitrinitarianos geralmente não ignoram, pelo menos esse irmãozinho não citou em nenhum momento. Atos capítulo 10, abro aí, eu acho que é o versículo 20. Onde eu vou achar isso agora? Meus papéis aqui. Atos capítulo 10. Tem algo muito inovador também. Atos capítulo 10, deixa eu só botar aqui no capítulo. Versículo 20. Veja o que diz aí. Pedro tem uma visão e chegam uns homens, né, e batem na porta. E o Espírito começa a falar com Pedro. E dentre as coisas que o Espírito fala com Pedro, veja o que diz no verso 20. Pode ler alguém? Atos 10, verso 20. Levanta depois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pois é, a palavra que diz aí, eu os enviei, em grego é ego. Ego, diz o Espírito Santo, enviei. Senhores, nunca jamais, à vontade, viu? Depois tem uma luta no final, vai dar uma escondida assim, ó. É frequente. Essa é a vez mais. Tem outras vezes que ele diz me, separar e me, enfim, que dá no mesmo. Separar em Paulo e Barnabé. Mas o curioso é que nunca, jamais, um ser impessoal disse ego na Bíblia. Toda vez que eu foi dito por um ser que tem inteligência, por um ser consciente, por um ser autoconsciente. Então é muito curioso isso. O Espírito, além de se mostrar de forma distinta, ele fala a respeito de si mesmo. Eu fiz, aí ele diz, né, o que ele fez, ele enviou. Então, se você botar nesse texto, não, o Espírito é a inspiração divina, é a providência divina. Bom, então você tem que imaginar a providência como um ser pessoal, porque a providência então diz eu. Ela toma decisões próprias, ego. Não há um único exemplo na Bíblia em que um ser não pessoal diz eu. Não é o pai, não é o filho, é o pneu que diz ego. Bom, em resumo do Novo Testamento é o seguinte: Mateus e Marcos estão preocupados com Cristo enquanto portador do Espírito. Ele não está interessado na identidade do Espírito. A preocupação deles é dizer que Cristo é o possuidor do Espírito. Por quê? Bom, porque a preocupação deles é provar que Cristo é o Messias do Antigo Testamento. E o Messias do Antigo Testamento recebe de forma especial o Espírito de Jeová, ou Adonai, como preferem os judeus. Então a preocupação é essa. Se Cristo recebeu aquele Espírito prometido, logo é porque ele é o próprio Messias. Mateus e Marcos. Lucas vai um pouco além. Lucas enfatiza que Cristo não apenas recebeu, mas Cristo é o doador do Espírito. Lembrando, Lucas escreveu o livro de Atos também. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então veja, Lucas 1, o Espírito é quem gerou Cristo no ventre de Maria. Depois Lucas 4,
ao iniciar a sua pregação, o Espírito, né, repousa sobre Cristo e cumpre-se a profecia de Isaías 61. E finalmente no livro de Atos, cumpre-se a profecia de Joel 2:28. Isaías 61, a partir do verso 1. O Messias seria cheio do Espírito. Joel 2:28. O povo de Deus receberia do mesmo Espírito. Então o que Lucas prova, ou o que Lucas está interessado, é a relação do Espírito com Cristo. Cristo é o portador do Espírito e Cristo é o doador do Espírito. Pronto. Agora, no Evangelho de João, nós temos, e eu concluo com João, nós temos algumas coisas um tanto curiosas. Deixa eu só tentar botar aqui. Elas são um pouquinho demais. Eu ia fazer isso de um outro modo, mas a tecnologia às vezes me atrapalha. Não é eu que me atrapalho com ela, é ela que me atrapalha. Esse aqui não. Então veja, no Evangelho de João nós temos o seguinte: você tem a relação muito bem. Eu vou botar só as iniciais para facilitar o que eu quero dizer aqui. Aliás, há uma outra coisa antes de falar da relação. A palavra espírito, ela é neutra em grego. O que quer dizer neutra? Nós temos 3 gêneros como outras línguas: masculino, feminino e neutro. Né? Em outras línguas tem isso, em inglês tem isso, alemão tem isso. E no Novo Testamento, pneuma é uma palavra neutra, não tem gênero, nem masculino e nem feminino. E Lucas, quando por exemplo vai falar do Espírito, o pronome demonstrativo, este ou aquele, também é neutro. Porque se o substantivo Espírito é neutro, a gramática pede que o demonstrativo, aquilo que está relacionando com essa palavra, também seja neutro. Então, mesmo que você nunca viu o grego na frente, acho que dá para pegar mais ou menos a ideia, né? A palavra Espírito não é masculino e feminino, é neutro, está no meio. Quando vai falar do Espírito, essas palavras também têm que ser neutras. Este ou aquele tem que ser neutro. Pois bem, João faz algo que ninguém faz. Ele usa pneuma, que é neutro, mas ele usa um pronome demonstrativo, que na sua fórmula é passada para a forma básica, é ekeinos. E ele, em vez de botar a terminação neutra, ele põe a terminação masculina. Só João faz isso. Então a palavra é pneuma. Pneuma é espírito. Pneuma é espírito. Isso aqui é um pronome demonstrativo. Se pneuma é neutro, o pronome também deveria ser neutro. Lucas faz isso constantemente. Mas João, quando vai falar aquele espírito ou este espírito, ele colocou o pronome masculino para falar de um substantivo que é neutro. Ou seja, João é o texto inequívoco da Bíblia que reconhece o Espírito como um outro, como um ser distinto, pessoal, tão pessoal que ele muda o pronome para falar dele. Não dá para mudar a palavra é fixa, mas o pronome ele pode mudar. Por assim dizer, é quase uma violação da gramática, mas atende ao interesse lógico dele. É proposital. Isso aqui foi bem explorado numa revista Parousia, pelo professor Amin Rodor, uma revista escrita pelos professores do SALT, que se dedica especificamente à questão da Trindade. Bom, mas o que eu queria mostrar no Evangelho de João é o seguinte: João tem textos que falam da relação, passa para cá, da relação que há entre do Espírito, né, com o Pai. Tem texto que fala da relação do Espírito com o Filho, que fala da relação também do Espírito
com os discípulos, da relação do Espírito com o mundo. Além disso, João tem um texto em que mostra em que o Espírito é quem causa a ação, ou seja, ele é o sujeito da ação, ele é o que pratica a ação. Então eu vou botar sujeito aqui, é esse, né? É o que pratica a ação. E quando também ele recebe, né? Ele sofre a ação. Entendeu? Então o Evangelho, nenhum outro é tão detalhado assim, somente João tem isso. Textos que mostram a relação do Espírito com o Pai, do Espírito com o Filho, do Espírito com os discípulos, do Espírito com o mundo, texto em que ele pratica algumas ações, texto em que ele, ou seja, um outro pratica uma ação em relação a ele. É a teoria geral. Alguns textos para exemplificar. Aí tem um monte que é possível identificar, mas eu vou apenas citar aqui que eu acho que vai ser um pouco mais prático didático. Deixa eu só me entender aqui um pouquinho. Pera aí. Como tem até 18 aí, que já vai sair aqui. Então veja, textos que relacionam primeiro o Espírito com o Pai. Então, anota na memória aí. João 14,6. O Pai concederá o Espírito. Ou seja, concessão do Pai. João 14,16. No mesmo 16, o Pai envia o Espírito em nome, porém, do seu Filho, em nome de Jesus. Algo pode ser, esse texto é comparado com Lucas 24:39. Enfim, um outro ponto, João 15:26, o Espírito procede do Pai. Um outro texto, João 16:14, o Espírito receberá, o Pai dará ao Espírito daquilo que pertence a Ele. Aquilo que pertence ao Pai, o Pai vai dar ao Espírito. Ok? Então procede, vem de Deus, o Pai dá o que é dele para o Espírito. Assim como tem coisas que o Pai deu para Cristo. Tem coisas que Ele só deu para o Espírito e não deu a Cristo. E tem coisas que Ele dá para o Espírito que Ele também deu a Cristo. Bom, são exemplos. É como o Espírito se relaciona com o Pai. Alguns textos que ilustram esse segundo ponto, a relação do Espírito com o Filho. Então anota aí. Aqui é muito curioso, em João, voltando ao versículo 16, João 14,16, ele diz que o Espírito é outro paráclito. E paráclito é muito curioso porque pode ser advogado, intercessor, o que for. Mas há uma coisa muito curiosa quando João usa o termo paráclito. Primeiro, quando ele diz outro. Porque esse outro é outro igual. Você tem um outro que é o outro diferente. Esse outro diferente é héteros ou heteros. Daí vem a nossa palavra heterossexual, né? Quando a tua atração sexual é por outro diferente, não é do mesmo gênero. Hétero é outro. Né? E há uma outra palavra que ela lembra um pouco o homoousios, mais ou menos assim, é de homo, né? Quando você diz homossexual, o que você está dizendo? É do mesmo gênero, é essa aí. Pois é, e vem do grego, então dá duas formas de dizer outro. Uma começa com homo, outra começa com hétero. Pois bem, aqui o paráclito, ele é outro do mesmo. É outro, mas é do mesmo. E o curioso é o seguinte, que no Evangelho de João, qual é a missão do Espírito? Enquanto que a advogada é o representante. Até a morte de Cristo, Cristo teve uma missão, teve um papel. Após a ascensão de Cristo, esse mesmo papel, essa mesma missão, agora pertence ao Espírito e não mais a Cristo. Cristo muda de função. Antes de morrer, Cristo não tem, por exemplo, a função de julgar e de condenar ninguém. Após a sua ascensão, ele já avisa: o Pai confiou todo o julgamento a mim. Ele é juiz na terra, ele não é juiz no céu, ele é. O Espírito não é juiz, o que ele faz? Ele prossegue a obra de Cristo aqui na terra. Então ela continua
o Espírito, mas Cristo não mais continua na mesma obra que ele estava enquanto na terra. Então esse outro do mesmo, ele vai fazer também a mesma obra que Cristo fez até então. Enfim, só apenas uma ilustração do que quer dizer isso. Então essa é a primeira relação de Cristo com o Espírito, o continuador. Tudo que Cristo fez, ela continua na obra do Espírito. João 14,16, ela também ele é constituído a pedido de Jesus. João 14,26, ele é enviado em nome de Jesus, então relação do Espírito com o Filho. João 15,26, ele dá testemunho de Jesus. João 16,14, ele glorificará a Jesus e há de receber também do que pertence a Cristo e comunicará aos discípulos. João 16,13, ele dirá tudo o que ouviu de Jesus. João 15,26 e 16,7, Jesus, ao ser glorificado, é quem enviará o Espírito. E João 16,7, a partida de Jesus João 16,7, é necessário para que ele venha. É curioso esse texto, ele diz o seguinte: se eu não for, ele não vem. Né? Lembra desse texto, né? Para que ele venha, eu preciso ir. Então, João, quer dizer, a distinção não poderia ser mais clara. Não é o Pai que vem, é o Espírito. Mas Jesus tem que vai pedir ao Pai. E se Cristo não for, o Espírito fica lá, não vem. E para ele vir, Cristo tem que ir primeiro. Ou seja, para o Espírito fazer cumprir a missão que lhe é dada na terra, Cristo tem que ir para cumprir a que lhe é dada no céu. Mais ou menos assim. Então veja que a distinção, ela é clara. Só que aqui há um outro ponto, antes de eu concluir com a relação dele com os discípulos. O que tem de comum nesses textos? Você só entende o Espírito a partir daquilo que ele faz. Entende? Você só entende o Espírito a partir de sua obra. Não há nenhum texto revelando, por exemplo, a antropologia, não seria a palavra certa, né? Porque não é o antropo, é o homem, só para a antropologia ou a psique do Espírito. Não existe esse tipo de texto. Você só entende o Espírito através daquilo que ele faz. Ponto. A única forma de estudar o Espírito. Cristo é um pouco diferente. Você pode entender Cristo a partir daquilo que ele diz de si mesmo. Tem outras maneiras de estudar Cristo. O Espírito não. Você só o entende, o estuda a partir daquilo que ele faz. E aquilo que ele faz é distinto do que Cristo faz, é distinto do que Deus, o Pai, faz. Há coisas que o Espírito faz, que Cristo não faz, que o Pai não faz. Então, prosseguindo com esse raciocínio, a relação do Espírito com os discípulos, depois posso me enviar também isso aqui, né? Então vejam só, em João 14,17, os discípulos conhecem e ele permanece junto dos discípulos. João 14,16, ele estará sempre com os discípulos. João 14,17, ele estará neles, dentro deles. João 14,26, o Espírito ensinará aos discípulos e recordará tudo o que Jesus disse. João 14,16 de novo, ele é enviado aos discípulos. E o João 16,7, ele virá até onde os discípulos estão. 16,13, ele conduzirá os discípulos à plena verdade. Aqui há um detalhe também curioso. Cristo não disse toda a verdade aos discípulos, porque os discípulos não tinham capacidade de entender. Então o Espírito não simplesmente repete aquilo que Cristo disse, mas ele faz algo que Cristo não fez. Há uma profundidade da verdade que só o Espírito os faria compreender, guiaria até elas. Cristo mesmo admite isso, né? Eu tenho que parar por aqui, vocês não se importam mais. O Espírito vai prosseguir no resto. Então veja, isso é algo que Cristo não fez. O aprofundamento é obra do Espírito. A verdade comunicada por Cristo, ela teve limites por causa do limite do discípulo. Então, veja, a relação do Espírito, eu não sei se vocês... são 18h57, eu não sei quantos, como é que é? É 19 horas, né? Quando o pastor Adriano entra, eu já sei, é hora de parar, né? Ele me olha atravessado,
Para ser mais bondoso no olhar. Quando Jesus soprou o Espírito aos discípulos, já tinha subido ao céu? Não. Ele comunica aos discípulos antes de comunicar ao mundo, à igreja, a todos os crentes. Os discípulos recebem, digamos, que tiveram a primazia na recepção do Espírito. Mas você tem ali a dádiva do Espírito. A dádiva do Espírito, ela tem algumas funções, né? Uma delas é a pregação da missão. Cumpre tudo que os discípulos fazem no livro de Atos, é obra, é o poder do Espírito Santo. Mas você já tem ali algo que Cristo diz que, ao mesmo tempo, será dado. Ele diz que o Espírito já habita neles, já está com eles. Então, ele já tem o Espírito, digamos, para o benefício pessoal espiritual. Mas ainda não tem o Espírito para aquela missão de ir. Então, Cristo dá o Espírito, mas não na sua plenitude. E a palavra plenitude faz toda a diferença. É o que distingue, na verdade, o Espírito antes da ascensão de Cristo e o Espírito após a ascensão de Cristo. Após, plenitude antes. Não é na plenitude, mas está presente. E aí entra em coisas que é até difícil de compreender precisamente, né? A plenitude e a não plenitude ainda, mas é exatamente isso que Cristo coloca. Já tem, mas o que eles iriam receber é muito superior. Bom, deixa eu só dar uns 2 ou 3 exemplos. Ações que o Espírito é o sujeito, ele causa ação. Então, como exemplo, quando ele é o sujeito, então, João 15, 26, é ele que vem. João 16, 13, ele escuta. João 14, 26, ele ensina. João 14, 26 ainda, ele recorda. João 16, 13, ele comunica, ou seja, ele dá a conhecer. João 16, 13, ele fala. João 16, 14, ele glorifica. João 16, 13, novamente, ele conduz, né? Ele dá testemunho. João 15, 26 e 16, 18, ele convence do pecado. Veja, ele é o sujeito, ele causa essas ações, ele convence, ele testemunha, ele glorifica, é ele que faz, não é Cristo, não é o Pai, é ele. E por aí vai. Bom, em essência, então, basicamente, resumindo o que eu disse até aqui, aí eu abro para 2 ou 3 perguntas se houver. Em primeiro lugar, então, o Antigo Testamento difere bastante em relação ao Novo no que diz respeito à divindade. No Antigo Testamento, em nenhum momento o Espírito ou a Palavra de Deus é qualquer coisa distinta de Deus. É Deus mesmo, ponto. Quando é que soubemos que a Palavra é distinta de Deus? O Evangelho de João diz isso explicitamente. A Palavra lá que criou, fez carne tocando os livros. Então ninguém discute que Cristo é distinto do Pai. O Espírito, quando é que ele se distinguiu de Deus? No Novo Testamento também. Primeira vez, assumiu forma corpórea no batismo de Cristo. Não era Cristo, não era o Pai, era Ele mesmo. E fala, Atos 10, 20, né? Diz algo que na Bíblia nunca jamais quem não é ser, quem não é pessoa poderia ter dito, que é o pronome pessoal, eu, ego. O Espírito diz eu, fala de si mesmo, fala o que Ele mesmo fez. Então, só no Novo Testamento que fica claro. O Espírito de Deus no Antigo Testamento é também distinto de Deus como a sua palavra. Ponto. Qual a preocupação dos evangelhos, Mateus e Marcos? Demonstrar que Cristo é o portador do Espírito. Por quê? Porque assim foi profetizado o Messias no Antigo Testamento. Preocupação de Lucas vai mais além. Ele é gerado pelo Espírito, ele é o portador do Espírito e ele também comunica o Espírito. O Evangelho de João ultrapassa todos. Ele mostra a distinção do Espírito e o Pai e a sua relação, a distinção do Espírito e o Filho e a sua distinção. Ele mostra a relação do Espírito com os discípulos, não mencionei o mundo. Ele mostra ações que o Espírito é sujeito, não é o Pai, não é o Filho. É o Espírito que é o causador delas. Em essência, você tem também, claro, algumas coisas. João usa o pronome masculino, às vezes, não todas as vezes, mas algumas vezes,
para se referir a pneuma, que é uma palavra neutra, que é espírito. Mas ele usa o pronome masculino, que só é indicado aquilo que tem gênero pessoal, ou masculino ou feminino. Ele usou isso. Além daquelas metáforas que eu disse a vocês. Né? Pensamento, palavra e ação. O mesmo ser tem isso. A diferença de Deus é que sua palavra é um ser pessoal, seu poder é um ser pessoal, aquilo que, né, o seu espírito é um ser pessoal também. O espírito, então, ao passo que a palavra tem sempre a função de revelar, o espírito, como diz Jesus, é o dedo de Deus, é o que toca a realidade, é o que abre as águas em Êxodo 15, 14, 15. O espírito do Senhor abre as águas. É o Espírito do Senhor que se apossou de Sansão, que se apossou de Gideão, que se apossou. A ação é sempre praticada pelo Espírito, nunca pela palavra. A palavra é a que revela. E o que ela revela? Aquilo que é pensamento ou vontade de Deus. Isso são linhas gerais. Eu espero ter mais ou menos elucidado. Os irmãozinhos antes de terminar, como eu falei, né? Às vezes chega a partir para o ridículo. Você? Eu pergunto o seguinte, você está falando que é ação, né? Então quando existe essa ação, é como se o Espírito Santo viesse a terra e colocasse essa ação, o mesmo Espírito no Novo Testamento. E a gente sempre que tem uma manifestação, como você falou dos anjos, Jesus lutar com Jacó, que palavra que é usada, como que a gente tem essa certeza de ser Jesus naqueles momentos? Uma boa pergunta. Às vezes, o anjo do Senhor, ele necessariamente não é Cristo. E às vezes ele é. Quando é que nós distinguimos que ele é? Quando o texto faz alguma afirmação que só pode ser feita a Jeová. Por exemplo, na sarça ardente, o anjo do Senhor é quem começa a falar com Moisés. Ele não vê anjo, ele vê o fogo na sarça. Mas quando ele chega, aí disse Jeová, retira o sandália dos pés, é o mesmo anjo que se apresenta como Jeová. Então são nesses momentos, então Jacó diz, eu vi a face de Deus. Né? Abraão diz ao anjo com quem ele fala, não fará porventura o juiz de toda a terra? Então, são nesses textos onde claramente aquilo que se diz do anjo do Senhor é idêntico àquilo que se diz do próprio Senhor. E por que a gente poderia dizer que nunca foi Deus Pai que veio, sempre Jesus? Essa, na verdade, é uma afirmação do Novo Testamento, tanto João como 1 Timóteo. João 18 diz, ninguém jamais viu o Pai, nunca. Ou seja, toda vez que Deus se mostrou, falou, revelou, inclusive no Monte Sinai, João é claro em dizer, aquele lá era Cristo. E João, capítulo 1 Timóteo 6, diz que homem algum, claro, falando do homem no contexto de pecado, homem algum nem viu, nem é capaz de ver. Então por que vimos Cristo? Bom, porque ele abandonou toda a sua glória e tornou um de nós, senão não veríamos também. E porque o Espírito, ou seja, o rosto da divindade é Cristo. Ninguém nunca viu de fato o Espírito, nunca viu de fato o Pai. Poderíamos dizer, aonde viu, porque eu não, enfim, a gente teve as diferenças pessoais, mas há coisas que eu acho legal nele. Ele dizia o seguinte, né? O Pai é Deus por nós, o Filho é Deus para nós, e o Espírito é Deus em nós, dentro de nós. Entendeu isso? Deus para nós, ou Deus por nós, desculpa. Deus para nós, diante de nós, rosto para nós, e o Espírito Deus em nós. Então, veja, qual a diferença de trindade e triteísmo? Triteísmo tem no Egito, tem no Babilônia, você tem 3 deuses de fato. 3 seres até de origem, um deu origem a outro, no mínimo. Ou 2 se juntam para dar origem a um terceiro. Isso é triteísmo. E o que os antitrinitarianos ensinam? Exatamente isso. Um Deus deu origem a outro, o Pai deu origem a Cristo. Ele confunde a linguagem humana, ele pega o que fala do nascimento de Cristo aqui e aplica à eternidade. Em algum momento na eternidade aconteceu a mesma coisa. Lá ele nasceu do Pai também.
Ou seja, eles ensinam a mesma lógica do triteísmo. O que a doutrina da Trindade ensina? Não há geração de nenhum em relação ao outro. Não existe nenhum Deus de origem a outro. Aliás, não há outro Deus. Há personalidades distintas, mas estamos falando do único e mesmo Deus. Como é que pode ser? É a ilustração mais como eu falei. Você tem pensamento, tem palavra e tem fôlego. Pois é, Deus também. Só que nisso, sua palavra é distinta dele. Se comunica com ele. Seu espírito é distinto dele. Se comunica com ele. É diferente dele. Então, ou seja, é uma só essência, é um mesmo Deus. E ao mesmo tempo tem três personalidades que se assumem distintas de Deus. Isso é trindade, nenhum triteísta chegou nesse ponto. Não é isso que eles ensinam. Então, na cabecinha do antitrinitariano isso não cabe. Então, ele faz um criar o outro. Pronto, aí resolve o problema na cabeça dele. Ou seja, estamos diante do maior mistério de toda a Bíblia, né? É Deus em si mesmo. Nada tão misterioso quanto o próprio Deus. Mas, pastor, desculpe. Se é um mistério, por que minha mente finita vai entrar nesse processo de distinguir quem é Deus, quem é Espírito? Não, o desejo... Vamos aceitar conforme Deus nos deu. O que ele deu? Deu para nós a palavra. E disse, seja obediente, aceita a minha palavra. Se a Bíblia não me apresenta a vontade de Deus, não é meu problema. É problema de quem deu a Bíblia para mim. Eu vou obedecer o que a Bíblia tem. Por que eu vou criar um terceiro? O problema não é silenciar diante do mistério. O problema é negar até o que é revelado. Está revelado a distinção entre Cristo e o Pai. Está revelada a distinção entre o Espírito e o Pai. Ao mesmo tempo, a sua igualdade. Isso está revelado. O que não está revelado? Nossa, um monte de coisa. Da onde veio Deus? Não, para começar, não veio. Sempre esteve. Como é que pode? Não tem memória. O Espírito Profecia diz que devemos aceitar a Bíblia na sua essência. O que passar disso é especulação. Eu diria o seguinte: nem há ignorância, nem há especulação. Há muito que se pode entender, muito que se pode estudar. Como eu disse, a única forma de você entender o Espírito Santo é através daquilo que ele faz. Se você estudar a obra do Espírito, é mais do que nítido quem ele é, que ele é distinto e ao mesmo tempo idêntico. Pronto. Mais do que isso? Não temos. O problema é negar aquilo que temos. O que é que o antitrinitariano faz? Nega até o que temos. É um convite à ignorância suprema. Então, eu queria fazer um comentário aqui, o seguinte. Quando em João nós temos ele dizendo assim, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, né, que nós traduzimos como palavra, né, muita gente entende que essa palavra é uma palavra criativa, ela não é uma palavra como nós entendemos palavra. Né? É uma palavra que tem poder de criar, de trazer alguma coisa para o mundo real, tem um poder criativo, digamos assim. Né? Na verdade é assim, a gente pode na filosofia assim, grega, não na Bíblia, não no Evangelho de João, na filosofia grega, logos, o que é logos? Logos é a palavra que João usa, a palavra logos é a razão criadora. Em si mesmo não tem personalidade. Na filosofia grega. Porque tudo que Deus, quando Ele pronuncia a palavra, né, existe, Ele cria, né? Aquilo vem à existência. Quando Ele diz assim, né, separa a terra da água e tal, aquilo se separou, né? Isso, mas o que João está dizendo? Então não é uma simples palavra, é um poder junto com a palavra. Mas o que João está dizendo? Que essa coisa aí que nós só vimos entendia-se apenas como palavra, é carne, era Deus, estava com e se tornou carne. Ou seja, é João quem diz para nós que a palavra é um ser tão real, tão pessoal e ao mesmo tempo distinto. Não se trata de algo que em si mesmo tem um poder porque veio de Deus. Não, João diz, se tornou carne. Isso é fundamental. O que no Antigo Testamento é reconhecido apenas como palavra, foi tocado, visto, viveu com os discípulos 33 anos. Então,
resumir a palavra a algo que tem poder, ou logos, algo que tem em si um poder criativo, isso não foi feito por João, exatamente o contrário. Até a filosofia, eu concordo, eles usam logos com esse sentido aí, mas não no Evangelho de João. Não, no Antigo Testamento está cheio de exemplo. Quando Deus fala, acontece. Não, veja, é exatamente isso que eu disse, gente. No Antigo Testamento não há distinção entre palavras de Deus e Deus mesmo. Eu estou dizendo que o Evangelho de João, capítulo 1, personifica a palavra de Deus. Não há distinção, ou seja, a palavra de Deus é o próprio Cristo feito carne. Eu já disse isso. Não há distinção no Antigo Testamento. É João quem fez essa distinção, essa ligação. Distinta, né? Ou seja, o evolucionista está acreditando numa força, né? Que tem os seres. E a gente tem que entender que a revelação não é progressiva. Deus vai aos poucos revelando para a gente. O auge da revelação. E aliás, veja, o Evangelho de João foi o último livro a ser escrito na Bíblia. O Evangelho de João está depois do próprio Apocalipse, cronologicamente falando. Primeiro Apocalipse, depois João. Então, a revelação, ela foi progredindo, a revelação de Deus chegou no seu auge no Evangelho de João. Acredito eu, inclusive, que o judeu não tenha nem essa concepção de trindade, correto? Não tem. Porque para ele, até ali, é um Deus só e com acabou. certeza, palavra e espírito não tem nenhuma distinção. Porque não entra no aceita o Novo Testamento. Não, exatamente. E isso vem no Novo Testamento. Veja, o Evangelho, para você negar a trindade, você tem que arrancar o Evangelho de João da Bíblia, porque não dá. Com honestidade, não tem, ou seja, o que João afirma, nunca ninguém afirmou, nem na Bíblia, nem fora dela. Alguns entendem, o que João fala, na época dele, chega ao absurdo. Na época dele, para a perspectiva grega. Palavra como razão criadora, coisa que tem forma, não, isso era comum. Qualquer filósofo aceitaria isso. Não é isso que João diz. João diz, o que vocês conhecem como palavra é carne, é visto. É o Jeová que apareceu para Moisés lá no Antigo Testamento e que entregou a lei, que falou passando de graça. Pois é ele se tornou carne. Palavra e Cristo e carne, exatamente a mesma coisa, não tem distinção no Evangelho de João. Então João não trata a palavra como força apenas, é o próprio Cristo. Olhou para Cristo, essa aí é a palavra. Tem o poder até de se tornar ser humano, é esse o ponto. É Deus em carne. Bom, né? Excelente. Chega por hoje. O quê? O Espírito Santo começa a purificar. É uma das funções atribuídas a ele. Convencimento. A palavra sozinha absolutamente não tem esse poder. Precisa do Espírito. Só o Espírito Santo que tem o poder de... Deixa eu só Mas então, é aquela vozinha. O Espírito Santo é a voz. Eu não sei se ele é a voz ou o que provoca a voz. Mas a palavra de Deus sem o Espírito de Deus não causa o efeito que precisa. Ele é o único que faz isso. O irmão não. O ser que pode estar no mesmo tempo, no mesmo lugar, ao mesmo tempo de todas as pessoas, ou é a função de toda a Trindade? Não, a função de estar com todos a todo tempo, pós-Cristo, é do Espírito. Depois de Cristo. Pelo Espírito, Cristo diz, eu e o Pai, ele habitaria nos discípulos e faria morada neles, falando do Espírito. Nós veremos nele morada. Então a presença de Deus em nós se dá pelo Espírito. Ou seja, quem tem o Filho, tem o Pai e tem o Espírito. Quem tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito. Quem tem o Espírito, tem o Filho e tem o Pai. Desse modo, ou seja, quem aceitava Cristo, aceitava o Pai e aceitava o seu Espírito. Quem rejeitava a missão de Cristo, blasfemava contra o Espírito. Então, assim, Então, se você rejeita o Espírito Santo hoje, automaticamente você está rejeitando o Pai e o Espírito Santo. Isso é uma própria linguagem do texto. Tanto a questão do João é tão relevante que os testemunhos de Jeová que não querem dizer Cristo como Deus tiveram que acrescentar. Eles mudam a tradução. Exato. Eles pegam eles põem entre colchetes, né? Então o verbo era Deus, tem um colchete onde eles colocam E Deus em minúsculo. Exato. E Deus minúsculo. Irmãos, o objetivo dessas palestras, inicialmente, obrigado, pastor Rodrigo. Foi ótima palestra. O nosso objetivo o que é?
nós não queremos dar para vocês o beabá. Todos que estão aqui com um objetivo, que não é simplesmente receber, mas transmitir a mensagem. Nós somos o sal da terra e o nosso objetivo é dar sabor no mundo e pregar o evangelho. É que nem o irmão Wilson falou, né? Se não for para dar estudo bíblico, eu não venho mais aqui, né, irmão Wilson? E ele falou bem, está dando estudo bíblico, e é esse o nosso objetivo. E nós estamos pegando com vocês assuntos polêmicos, que podem causar dúvida durante o estudo bíblico. Esse assunto de hoje aqui tem a ver com o quê? Por que nós falamos do Espírito Santo? Porque nós temos que defender uma das 28 doutrinas. Nós cremos no quê? Na Trindade. E existe um movimento dentro da nossa igreja que quer combater e quer dizer que o Espírito Santo não é Deus. Então o objetivo dessa aula de hoje foi o quê? Foi colocar evidentemente que o Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai e Deus Filho. Na semana passada falamos a respeito do quê? Divindade de Cristo. E a Lucila colocou bem, né? Existem igrejas que pregam que Jesus Cristo não é Deus. Então, na semana passada foi para defender esse conceito. Outra aula que nós tivemos aqui, semana passada não, na última palestra, né? E na anterior, durante várias, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre a questão da lei nos escritos de Paulo, perfeito? E causou muita confusão, até um nó na nossa cabeça, né? A Lucila saiu meio, né? Assim como muitos. Com os pastores, 7 pastores que eu convivei mês de julho, rapaz, deu pano pra manga. Dá pano pra manga. Eles não estão sabendo. Isso. Eles vão conversar se realmente. Ok, mas foi. Assim, como foi meu marido, a gente tem certos conceitos, a gente sempre está aprendendo mais. Com certeza, e para mim o básico e o essencial foi o seguinte: não basta ensinar a verdade, você tem que ensinar a verdade da maneira correta. E eu vi que eu, em especial, estava ensinando a verdade, que é a guarda dos 10 mandamentos, como ainda em vigor a lei de Deus em seu caráter eterno, mas estava ensinando da maneira errada, querendo fazer uma distinção entre que Paulo não faz e que ficou claro aqui pelos ensinamentos que a gente teve com o pastor Rodrigo e que foram muito bem explanados, né? Então o objetivo aqui é o quê? É fortalecer vocês, para que em momentos em que vocês precisem defender a verdade, vocês tenham isso com convicção dentro do coração de vocês, amém? Pastor Rodrigo, por favor, nos ajude aqui. E outra coisa, eu acrescento aí, Cui, eu acho que essas palestras aqui também é um incentivo para a gente criar um gosto, né, por se aprofundar um pouco mais. Porque a gente tem muitos materiais, né? Eu estava até dando uma olhadinha aqui de canto, né, no livro do pastor Rodrigo aqui, né? Manual, dogmática. Esse aí eu já falei para eles. Não precisa ler esse se não quiser.